Sejam todos bem-vindos, os que estão aqui conosco, muito obrigado pela presença. Puderam desfrutar do nosso coral, que fez uma apresentação bacana aqui antes, comer uma bolachinha, tomar um café, né? Quem não conseguiu vir, está em casa, seja bem-vindo também, né? Nós estamos aqui com muito prazer, muita alegria, recebendo o nosso companheiro Marco, mais uma vez. Boa noite, Marco. Boa noite, Luiz. Boa noite, Silmara. Boa noite, pessoal que está presente. Obrigado pela presença física de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E o pessoal que está em casa, como o Luiz bem falou também, sejam todos muito bem-vindos, espiritualmente falando. Com certeza. Temos aqui a nossa companheira Silmara, né, instrutora dos cursos aqui, já foi minha professora. Puxou muito a minha orelha, me reprovou, mas estamos juntos aqui hoje, né? Boa noite, Silmara. Boa noite, Luiz, Marquinho, pessoal que está em casa, né? Pessoal presente, prazer ter vocês aqui conosco, nessa nossa conversa espírita, né? E que a nossa noite seja muito iluminada, né? Pela espiritualidade. E que aqui a gente possa falar do nosso progresso, né? Principalmente individual. Muito bom, gente. Antes de começar, vamos fazer uma prece, como de costume aqui na Casa de Jesus, pedindo luz à nossa equipe espiritual, que sempre nos acolhe, sempre nos orienta, sempre nos guia, mais uma vez nos acompanhando aqui, que a gente possa, intuído por eles, levar essa mensagem a todos os companheiros que nos acompanham, que sejam todos tocados pela informação, no sentido de despertar. Que assim seja, viva Jesus! Muito bom. Nós vamos falar hoje sobre o progresso, né? Em quantas aulas do Livro dos Espíritos não gera polêmica quando chega na lei do progresso? Sempre tem alguém que diz assim, mas será? Está tão difícil o mundo? O que você me diz? Nossa, será que realmente existe, né, esse progresso, né? Kardec coloca, principalmente no Livro dos Espíritos, terceira parte, né, que nós temos lá as leis, né? Uma das leis do progresso. E é uma lei natural, uma lei divina. E o que nós vamos pensar, né, sobre o progresso? Será que acontece mesmo? Que tipo de progresso, né, que a gente vai falar? O que é o progresso? Se a gente olhar lá no dicionário, o progresso é o avanço. Mas aí ele dá várias opções. Pode ser político, né, social, cultural. Nós temos o progresso da ciência, que é uma coisa que a gente pensa rapidinho, né? Você fala em progresso, você pensa o quê? Ciência, né? Mas a nossa ideia aqui é focar exatamente no que Kardec nos trouxe com a codificação, né? Um pouquinho aí de Leon Denis para nos auxiliar e dizer o quê? Progresso científico, por exemplo, ele não se faz sozinho, né? Somos nós, cada um de nós, que fazemos esse progresso. Mas o que eu tenho a ver com ciência, né? Não importa, a gente é responsável por tudo aquilo que está aqui, quando encarnado, no planeta Terra, né? Então, nesse momento, nosso progresso é aqui, e ele é individual. Vamos combinar uma coisa com relação a palavras. Nós, no movimento espírita, usamos muito a palavra evolução. E alguém pode estar dizendo assim, qual é a diferença entre progresso e evolução? Vocês vão falar sobre o quê? Evolução ou progresso? É uma dúvida ok. Boa. Boa.
Eu fui no dicionário para procurar o que é uma coisa e o que é outra. É difícil ver a diferença. Tanto que uma coisa, pelo dicionário, é sinônimo, um dos sinônimos da outra. Porém, dentro do nosso estudo, a gente trata a evolução, veja se vocês concordam, como se fosse o conjunto de vários progressos. Então, a Silmara começou a colocar muito bem o progresso social, o progresso das relações familiares, o progresso profissional, todas as faces de progresso que nós temos compõem a nossa evolução. E também em âmbito macro, todas as facetas de progresso que a humanidade tem, em todos os aspectos, compõem a evolução da humanidade. Então, combinados assim, vamos falar de progresso, que é um pouco mais detalhe, né? São os elementos que compõem a nossa evolução. Posso ir mais um pouquinho, Silmara? A Silmara também abriu a porta do progresso material. Quem de nós hoje não diria que nós temos um grande progresso material? Nós nunca vimos na história do planeta, nem em encarnações passadas, coisas que nós vemos hoje. Por exemplo, a possibilidade de estarmos nós aqui, amadores, fazendo uma projeção, uma transmissão ao vivo, que vai ficar gravado numa plataforma. Isso há 30 anos atrás era impossível. Nem nos melhores filmes de Star Wars a gente poderia imaginar que nós estaríamos hoje com essa coisa ao alcance das nossas mãos. Nem nos melhores sonhos nossos, Nem nos melhores né? sonhos, A gente pensava nisso, né? Tão rapidamente, né? Então, é o progresso material, que vem do progresso intelectual. Porque quem fez tudo isso foi o homem. O progresso material só existe em função da inteligência que engendra esses avanços todos. Muito bem. O progresso intelectual que faz com que nós tenhamos progresso material é progresso do espírito? De qual espírito você está falando? Nosso mesmo. Lembra aquela passagem quando o Espírito de verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo? A instrução, ele não disse qual instrução. Sim. Portanto, ele deixou a instrução em aberto. Toda instrução é evolução espiritual também. Então, essa capacidade que o ser humano tem para fazer com que toda essa evolução material perceptível e palpável por todos nós acontecesse, é também progresso individual. Que embora quando nós desencarnemos, o corpo fica, o smartphone fica, o computador fica, tudo fica, esse conhecimento adquirido, essa capacidade, essa habilidade aprendida, vai com o espírito que a adquiriu. Então, a evolução material nos dá um bom quadro de que a evolução intelectual dos homens que conseguiram construir aquilo existe. Então, o progresso intelectual também é progresso espiritual. Agora, o progresso moral e ético, que é o mais difícil. E Kardec coloca até essa pergunta, né, para a espiritualidade superior, né? E esse progresso que a gente fala intelectual, né? Ele é importante perante o progresso moral, né? Nós temos que lidar com os dois, sim, eles estão juntos, né? O tempo todo eles caminham juntos, né? E a gente percebe bem no nosso dia a dia, quando a gente tem que ficar, né, atualmente, correndo atrás o tempo todo de entender os comandos aí, por exemplo, no nosso celular, né? E então, assim, a gente aprende um num dia, no dia seguinte você já tem que aprender outro, porque aquele já não é mais suficiente, né? E eu já fiquei até preocupada, porque vou desencarnar, não vou poder nem levar meu smartphone, Marquinhos. Nossa Senhora. Você não vai precisar dele. Ah, bom, é verdade, eu não vou precisar. Mas o que vai acontecer, né? Nós vamos levar aquilo que nós conseguimos aí somar em todas as nossas encarnações, né? E o que fica? Conhecimento,
né? É o que nós vamos levar. E é o mais importante e o que nós temos que buscar o tempo todo, né? A gente acaba lembrando desse processo intelectual, primeiramente, porque é ele que acaba impulsionando, né? Ele dá um empurrãozinho aí que a gente precisa para falar assim, nossa, eu tenho que me movimentar, né? Porque não existe progresso sem ação, sem trabalho. Não existe progresso também sem nós imaginarmos que o tempo que nós temos aqui nesse planeta, ele tem que ser utilizado com muita sabedoria, né? Porque ele vai acabar, né? Ele é escasso. O tempo nosso aqui nesse planeta, mas não quando nós estamos já nos colocando como espíritos individuais que somos e responsáveis pelo nosso saber, né? Pelas nossas atitudes, pelo fazer o bem, pela questão do trabalho contínuo, né? É trabalho que vai nos colocar diante das possibilidades de melhoria na parte da nossa moralidade. Estou ouvindo vocês falando e na minha cabeça está rolando um monte de coisa, né? Eu estou aqui pensando, Kardec fala até que antes da evolução moral, a gente tem a intelectual para distinguir o que é o bem do mal, né? Nós estamos falando de progresso, me veio à cabeça Santos Dumont, Ícaro Redimido, certo? Que, entre aspas, se suicidou ou se sentiu muito mal de ter visto o invento sendo usado para a guerra. Essa é uma história que a gente escuta desde pequenininho, né? Depois, no Ícaro Redimido, também fala que ele, em outra encarnação, inventou o canhão, né? Isso. Zelão ou Zenon? Zelão do canhão. Zelão do canhão, alguma coisa assim. Quer dizer, então os progressos estão aí, mas e o que a gente faz com ele? Impacta no espírito? Impacta no progresso da humanidade? Para o bem ou para o mal? Sim, a Silmara colocou muito bem, e você também reafirmou, que nos mundos, e Kardec coloca isso lá na lei do progresso, nos mundos de prova e expiação, como é o nosso, onde o mal predomina, o progresso intelectual sempre vem antes do progresso moral. Até ele usa um termo lá que a gente aprende, né? O progresso intelectual engendra o progresso moral, ele faz acontecer. E eu faço uma figura, que eu às vezes coloco lá no meu módulo, quando eu vou falar disso, que eu queria rabiscar aqui, professor de lousa, sou da época da lousa, giz, né? Mas eu vou tentar fazer a imagem com palavras. Imagina duas esferas unidas por um fio, amarradas mesmo, duas esferas. No centro de cada esfera tem um furo, elas são vazadas. Cada uma delas corre por uma haste. Entenderam? A esfera de um lado corre por uma haste, a esfera do outro lado também corre pela outra haste, só que elas estão unidas por um fio. Uma das duas esferas é o progresso intelectual, e que vai antes. Chega uma hora que o fio estica, e aí uma esfera puxa a outra. Conseguiram colocar a imagem na cabeça de vocês? Então é assim. Então, por exemplo, nós estamos hoje falando sobre ética, porque nós estamos já vendo o ChatGPT com inteligência artificial. Até onde a gente pode aceitar a influência da inteligência artificial, que até ontem era filme de ficção científica. Hoje nós já estamos discutindo a questão do desemprego, questões éticas, a questão da invasão de privacidade, que a inteligência artificial pode trazer, e vários outros aspectos que eu nem sei falar aqui, de tão novo que a questão é.
Eles estão trabalhando, inclusive, em, por exemplo, hoje nós estamos aqui, né, fazendo essa transmissão ao vivo, então temos aqui gravado, né, a voz, as nossas vozes, né? Eles já estão testando o fato dessa inteligência artificial reproduzirem a voz, e está dando certo. Então, sabe aquela ideia, né? Você pega lá o celular e fala assim, eu reconheci você, né? Só para eu falar, não precisava nem estar escrito aqui, né? Que é você que está me ligando. Daqui a um tempinho, acho que nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Pois é. Então, isso tem implicações éticas. Então, estamos nós falando sobre ética, discutindo ética, pensando sobre ética, porque a evolução da inteligência, a evolução material, criou essa realidade. Até um mês atrás, eu usava outros exemplos, mas não precisa mais. Esse é suficiente para colocar o quadro, né? E a evolução intelectual sempre vem antes no mundo de prova e expiação, por quê? Porque aqui as coisas da matéria predominam sobre as coisas do espírito. Característica do nosso mundo, ainda é assim. E o lucro das empresas, que é o que move as empresas para frente, né? Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que ela gera empregos, ela nos traz todos os benefícios que a gente, o conforto, segurança, enfim, tudo que a gente falou aqui são essas empresas que nos trazem, mas o objetivo delas não é ético e moral, o primeiro. Pode até ser que tenha alguma exceção, que faça algumas coisas aí pensando no bem da comunidade, mas a grande maioria delas existe e precisa ser assim, visando o lucro. Tem que pagar salário, tem que pagar as contas, tem que comprar matéria-prima, tem que pagar os funcionários, tem que... Enfim. Agora, esse estado de coisas chega no momento em que não dá mais. Não dá mais. Então, um passo anterior a isso. O pessoal estava trabalhando em casa. Por quê? Por conta de um abalo. A gente vai falar de abalo daqui a pouco. De um abalo que chamou Covid. Então, todo mundo em casa. Depois acabou a Covid. Volta ou não volta para casa? Qual é o problema de estar em casa? Eu estou em casa brigando com a minha família porque eles não me aguentam mais em casa. Já é um problema familiar que eu estou enfrentando porque aconteceu um abalo. Aí não é evolução material mais. Aí é a Covid. Então, são vários abalos que o homem causa para a sua convivência. Alguns deles vêm do interesse pela matéria. Lucro, egoísmo, guerra, essas competições insanas, domínio econômico, abuso econômico, e isso provoca toda uma série de abalos. Mas vem outros abalos também, que são os naturais. É deslizamento, é terremoto, é tsunami, é Covid, todos são abalos. Que é a lei da destruição, né? Que está lá no livro dos Espíritos. E como ela também é importante, né? A lei da destruição, ela está... até parece um contrassenso a gente falar, né? A destruição está muito próximo do progresso, né? Nossa, mas como assim, né? Lei da destruição. Vamos pensar que a gente teve um abalo, né? De um terremoto. E aí, não vou colocar muito trágico não, mas rachou lá a minha casa, uma parede, abriu uma fresta grande, e eu vou ter que demolir aquilo, né, e refazer. Eu não, né, vou ter que contratar, porque eu não tenho habilidade nenhuma para isso, né? Mas vou tomar as providências, porque são necessárias para a minha segurança, para a manutenção da minha vida. Outra lei, lei da conservação, certo? Então, percebam que todas as leis divinas, como o amor, justiça, né, elas estão todas juntas, né? Elas acontecem todas ao mesmo tempo. E quando eu faço eu vou ter que fazer essa reforma, não estava, né, não estava aí no meu objetivo, no meu cronograma, mas eu vou ter que fazer isso por segurança das pessoas que estão naquele local. E destruo, né? Manda destruir a parede e vamos refazer. Bom, já que eu tive que fazer isso, acho que eu vou colocar um material melhor, porque ela já não estava muito boa, né? Então, vamos reconstruir, fazer uma base mais sólida,
Porque se acontecer um novo abalo, vai ser um pouco mais difícil que tenha uma nova rachadura, pelo menos nessa proporção, né? Então, vamos fazer uma base melhor para que isso não aconteça. E depois da reforma, com todo o problema que ela vai me dar, dor de cabeça, sujeira e tudo mais, eu olho a hora que está pronto e falo, nossa, você sabe que no fundo foi até bom que aconteceu isso, né? E assim é a vida da gente, né? Às vezes vem lá, né, as dores, as reformas que nós temos que fazer nas nossas atitudes, é difícil, a gente fica meio sem saber, né, onde eu vou dormir hoje, onde eu vou pôr o colchão, porque aqui está muito sujo na minha reforma, né? Mas depois que aquilo passa, a gente olha e fala assim, nossa, que bom, né? Que bom que isso aconteceu. Curioso os comentários que vocês estão fazendo, né? Sem querer entrar na polêmica da Covid, pelo amor de Deus, né? Chega, né? Cansou. Chega. Mas Passou. a gente pode olhar como um abalo, já que você falou, eu queria que você então pegasse daí para desenvolver a ideia. Um abalo talvez para mostrar para a gente a importância da família na vida do espírito, né? Já que falam tanto que as famílias não são por acaso, né? Não é só genética, né? Tem sempre uma história por trás. Faz sentido isso? Sim, sim, faz, total. Mas eu queria dizer para a Silmara que ela foi muito feliz, se não fez de propósito, né? Essa menção à reforma. Porque na pergunta 786 do Livro dos Espíritos, lá na Lei do Progresso, a história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que os revolveram, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Resposta: quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua moradia. Quem já reformou casa sabe, né, Silmara, quanto isso é perturbador, né? Nesse instante, a nossa casa, o planeta, está nesse estado. Em reforma. Tem muito paradigma caindo, tem muita ideia antiga, obsoleta, que está despencando. E como diz um francês chamado Jean-Yves Leloup, Jean-Yves Leloup, nós ouvimos muito barulho dos carvalhos que caem, mas nós não ouvimos o ruído das sementes que nascem e crescem. E que tem muita coisa nascendo que a gente não ouve, não vê, não sente. Em parte, em grande parte, porque a mídia não mostra. A mídia mostra os carvalhos caindo, que faz barulho. Então, voltando um pouquinho lá no nosso começo, será, nós pensamos, que tanta coisa ruim acontecendo, será que nós estamos mesmo tendo progresso? Mas sim, por exemplo, o Brasil foi o último país do planeta a abolir a escravatura em 1888. De lá para cá, quantos anos? Ainda não fazem 200 anos, menos. Então, até ontem, era permitido, era aceito que houvessem escravos, que trabalhavam no regime de escravidão, há 150 anos atrás. Alguém faz a conta na calculadora, vê, 2023 menos 1888, quanto dá? 145. 140, 150. É muito pouco tempo atrás. Talvez na nossa última encarnação, nós tivemos ou fomos escravos. Outra situação é a própria consideração da mulher. A mulher até outro dia no Brasil não podia votar porque ela não era considerada cidadã. É absurdo isso, né? Então hoje não, hoje a mulher já está equiparada ao homem. Então são avanços sociais que trouxe o Regis de Moraes no livro Fatos, como é que é? Evolução em Fatos Históricos. Ele traz esses exemplos de coisas que estão acontecendo nesse momento que denotam sim que houve uma evolução. Mas a confusão existe. A confusão é fato. A ordem que nós estávamos acostumados a ver, a ordem,
as coisas não estão em ordem. O que é ordem? Ordem é previsibilidade, equilíbrio das coisas, não tem muita novidade acontecendo, está tudo em ordem. Você chega na sua casa, está tudo em ordem, está tudo no lugar. As pessoas vão chegar na hora que você sabe que vão chegar, e vão sair a hora que você sabe que vão sair. Os que vão chegar e chegam. Tudo previsível, tudo bonitinho, tudo em ordem, tudo ok, tudo nos trilhos. Essa, segundo o Zygmunt Bauman, no livro Modernidade Líquida, era a modernidade sólida. Agora, na modernidade líquida, ninguém sabe mais nada. Você chega na nossa casa, está uma bagunça. Não tem nada no lugar, você não sabe que filho que chega, que filho que não chega. Ele não mora mais com você, mas ele não casou, ele mora com a namorada ou com o namorado. Às vezes a sua filha mora com a namorada, ou o filho mora com o namorado, e tudo bem. Quer dizer, aquela ordem da modernidade sólida não existe mais. Mas então é uma desordem? Segundo o Bauman, é uma modernidade líquida. As coisas se adaptaram de uma tal maneira, e a gente tem que aprender a viver, ser flexíveis e viver dentro dessa desordem. Porque a ordem vai voltar quando nós reconstruirmos a nossa moradia, que hoje está em perturbação. E eu vou utilizar a questão que você falou das sementes, né, do carvalho. Vou fazer um paralelo aí, né, que nós, cada um de nós, somos uma semente divina, né, que trazemos lá no princípio inteligente, tudo prontinho. Está lá, tudo adormecido, né? E o que vai mudar é o caminhar, é esse caminho que nós vamos fazer como espíritos, desde o momento em que nós estamos como homens, né, com esse pensamento contínuo, que é isso que nos diferencia, né, dos outros animais. E, a partir daí, essa sementinha que todos nós temos, cabe a nós colocar num bom terreno para germinar, né? Então, quando a gente está falando aqui do progresso, qual é a nossa responsabilidade? Em que terreno nós vamos nos colocar para que nós possamos nos tornarmos espíritos felizes ou evoluídos e auxiliar aqueles espíritos que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados, como nós vamos utilizar dessa semente, né? Como nós vamos regar essa sementinha, em que solo é que nós vamos colocar? As árvores fazem isso, né? E não me importa muito saber se nós somos um espírito mais antigo, se nós somos um espírito mais novo, né? O que importa é aquilo que a gente conseguiu agregar de conhecimento no sentido moral, né? O que nós nos tornamos, né? O que nós estamos fazendo para nos tornarmos melhores? Se nós cortarmos, não vamos fazer isso, né? Mas se nós cortarmos o tronco de uma árvore, você consegue, através do desenho, né, saber quanto tempo ela tem, né, qual a idade dessa árvore. E a gente pode verificar lá que ela tem algumas marquinhas. Essas marcas, elas estão lá porque essa árvore passou por dificuldades, né? Por um incêndio florestal, por exemplo, e ela teve que se reinventar, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nos reinventando o tempo todo. E trazendo um pouquinho para essa questão do nosso progresso espiritual, né? Eu vou colocar aqui o que Leon Denis diz para nós. A obra chama o progresso mesmo, né? E aí, fazendo já a propaganda, daquele jeito assim, é fininho o livro, tá, gente? Então, leiam, é fininho, gostoso de ler, tem um pouco discurso, de histórica, né? Tem uma parte histórica e tal.
Então, é um bom início para quem ainda está querendo ter o hábito da leitura, né? E ele traz, na definição de progresso, logo no comecinho do livro, que o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. E aqui tem algumas palavras assim muito importantes, e eu vou chamar a atenção para a questão de pensamento, né? A gente fala muito nos cursos, né? Pensamento e vontade, né? Que o quanto isso é importante e o quanto a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos e ao nosso progresso espiritual, que, como o Marquinho disse, passa por essa questão do pensamento, ou melhor, de você estar driblando, né, a questão entre o material, o espiritual, a questão do progresso material e do progresso moral. Isso perpassa, né, o tempo todo. Você falou de semente e o Luiz falou de família, né, e tinha me colocado a questão da família, né? A família, um dos nossos progressos é o progresso da família. Porque o que acontece dentro da família? Todo mundo envelhece, o pai que era o herói vira o pai carrasco, depois vira o idoso, os filhos crescem, os filhos que eram pequenininhos, bochechudinhos, faziam o que você queria, de repente não fazem nada que você quer mais, enfim, vira adolescente, depois vira jovem, depois sai de casa. Quer dizer, esse é o progresso natural das relações familiares. Mas, se nós não plantarmos as sementes lá atrás, quando a relação começa, quando o filho nasce, é tudo nascente, como realmente uma semente é. E a semente precisa que você cuide, precisa regar, depois que a plantinha é tenra, você precisa tomar cuidado, proteger, depois precisa aparar. Aparar é interessante, né? Dizer não, colocar limites, né? Aqui não, é aqui, olha, aqui não, né? Aqui não, ninguém mais fala não para os filhos hoje. E regar mesmo, e cuidar da planta. A família é uma das nossas plantas que precisam ser cuidadas. Porque senão lá na frente, ou a planta morreu, e a família se desestruturou, e o que tem muito hoje é a família desestruturada, pais que não podem contar com o bom relacionamento, filhos que não podem contar com o bom relacionamento dos pais, o que é ruim. Não estou dizendo se separa ou não separa, se é certo ou se é errado, estou dizendo que o bom relacionamento, porque existe ex-esposo e ex-marido, mas ex-pai e ex-mãe não existe. Todo mundo sabe, né? Então isso você planta lá atrás, quando começa. O filho novinho é uma semente que precisa ser tratada. O relacionamento entre marido e mulher, quando começa, ou entre duas pessoas que se amam e resolvem se juntar, começa e precisa regar, precisa cuidar. E eu fico preocupado com essa questão do próprio Zygmunt Bauman, que ele diz que a relação líquida, ela é flexível e ela, de repente, ela pode se desfazer, assim como a água pode evaporar. E, de repente, não existe mais. Ficou muito leve. Relação leve tem um sentido interessante, que não existe cobrança, ninguém pega no pé de ninguém, mas a relação é tão leve que, de repente, ela pode se perder na falta de peso e de existência. Se você me permite, é tão curiosa essa fala que você disse agora, que me veio à cabeça no Missionários da Luz, o Alexandre, falando assim, se não me falha a memória, toda a evolução nos remete a uma subida, e não há subida sem esforço. Não há como querer uma família coesa, coerente, sermos amigos, nos amarmos, se não tiver esforço, porque a gente sabe que nós somos família para também trabalhar resgates, animosidades que eventualmente tivemos no passado, ou viemos para aprender, né?
Faz sentido isso? Total. Esforço, e vou dizer mais, sacrifício e renúncia. Ninguém consegue fazer e manter uma família harmoniosa sem que os membros da família, todos, se sacrifiquem e renunciem a muita coisa. O contrário disso é egoísmo. E a família é justamente o treino para nós deixarmos de ser egoístas. Porque nós temos que dividir tudo, né? Dividir a cama com a esposa, dividir o banheiro da suíte, agora se tem suíte ou não. Se não tem suíte, é dividir o banheiro da casa com todo mundo. Aí é mais divisão ainda, né? Dividir os recursos materiais com esposa e filhos, pagando escola, faculdade depois. Dividir o espaço, a energia, o tempo, tudo. Então, é realmente uma renúncia. Com certeza. Me fez lembrar um amigo, muito amigo mesmo, que há um ano atrás, mais ou menos, eu ouvi uma frase triste dele. Ele teve um progresso material muito grande, está super bem de vida, mas ele disse assim, eu trocaria tudo, eu perdi minha família. Não tenho mais família, né? E como é importante a gente chamar a atenção para essa questão do equilíbrio, né? O equilíbrio que nós precisamos ter o tempo todo, né? Nós falamos aqui dessa questão, né, no exemplo do intelectual, do moral, que um puxa o outro, tal, mas o ideal é equilíbrio. Só que isso é o ideal, né? Mas é muito complicado, é complexo, né? Dentro da família, por que a gente fala tanto de família e o Evangelho traz tantas e tantas passagens para nós, né? Jesus nos trouxe tantas ideias em relação a essa questão mesmo do estar com o outro, né? Do relacionamento com o outro. O que é família, né? A família é estar convivendo junto com pessoas que nós diríamos assim, são pessoas que se amam, né? Mas pode se odiar também, né? Né? Em alguns momentos, não é o tempo todo, né? Aquele amor, né? Porque o conflito, né? Às vezes você fala assim, a criança fala assim, eu odeio minha mãe, né? Muitas vezes ele fala assim, a gente fala, sabe que é da boca para fora, né? Mas naquele momento, o porquê daquele ódio? É porque teve que pôr o limite. E ninguém gosta muito de limites, né? Então, a família, ela é muito especial, porque ela é a nossa base primeira, né? Para essas questões mais difíceis. Os maiores conflitos, geralmente, estão exatamente ali no círculo familiar. Né? É ali a nossa grande escola, né? Nossa escola está ali, nossa principal escola. Eu fico pensando, inclusive, no caso da escolha, né, com a doutrina espírita. Se você se dedica ao que a doutrina prega, né, dedicação, amor, caridade, trabalho, dedicação ao próximo, né? Se você não tiver um respaldo dentro de casa, é muito difícil levar um projeto desse adiante. Ou eu estou errado? Sim. A família é uma coisa muito complexa, né? Aliás, é a base da civilização. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu não saberia dizer qual é, que fala se nós abolíssemos a questão da família, e a resposta seria volta à barbárie, aos tempos de primitivismo. Então, a família é um progresso. A família denota uma evolução social, humana. E, como a Silmara bem disse, né, tem gente que, às vezes, no mesmo dia, ama e odeia o filho, ou a filha, ou o marido e a esposa, 10 vezes. Como é que você pode amar e odiar a mesma pessoa 10 vezes? É porque nessa vida ela é sua esposa, ou seu marido, ou seu filho. Na outra ela foi seu carrasco. Então ou o contrário. Ou né? o contrário, exato, né? Não dá briga em casa. Isso, pode também ser o contrário. Com certeza. Então, essa relação de amor e ódio pode ser uma lembrança, né? Um transe onde as ligações anteriores
E as famílias de hoje no nosso planeta, muito do que nos faz nos unirmos aos nossos familiares, às nossas esposas e maridos e termos os nossos filhos, são débitos do passado. Então, essa dicotomia de eu te amo, mas eu te odeio, mas eu te amo, cabe bem nessa questão, né? Aliás, Silmara, vê se esse pensamento cabe aí, né? Aí caracteriza o progresso, porque ambos aceitaram vir na mesma família para progredir. Isso. A ideia do progresso passa também pelo núcleo familiar, né? E também por algo que o Espiritismo traz e que é muito importante, que é a questão da pluralidade das existências, né? Como é importante nós termos várias e várias oportunidades, né? E se nós, dentro das nossas questões, das nossas dificuldades, daquilo que a gente não conseguiu aprender direito, né? Que a hora que que nós formos para o plano espiritual, que por sinal, né? Também colocar aqui, né? O progresso a gente está sempre focando aqui, né? No nosso planeta, mas Kardec, no Livro dos Espíritos, né? Coloca que no mundo espiritual nós também progredimos, não é só aqui. Né? São dos diversos mundos, né? E o que acontece? Ora, se eu desencarno, estou lá no plano espiritual, e lá eu tenho a oportunidade de progredir, por que eu tenho que reencarnar de novo? Porque aquilo que a gente necessita, no plano espiritual, nós vamos ter um tipo de progresso, algumas possibilidades de progresso. No plano aqui que nós estamos, de provas e expiações, são novas provas, novas expiações. Podemos pensar que é mais ou menos assim. A gente vai para o mundo espiritual e lá a gente vai estar na escola também, trabalhando, né? Vamos estar trabalhando, vamos estar aprendendo. Mas nós ainda precisamos daquilo que o planeta Terra, por exemplo, nos traz de... Eu vou precisar provar aquilo que eu aprendi lá. Será que eu aprendi mesmo? Né? Sabe aquela provinha da escola que a gente não gosta nem um pouco de fazer, mas... se eu preciso passar, eu tenho que me preparar, a gente prepara e depois a gente volta e fala, vamos ver se a gente aprendeu mesmo? Será que a gente aprendeu? É isso mesmo, a evolução acontece lá e cá. E aqui é a hora da prova. Lá a gente vai para a aula, aqui a gente volta para fazer a prova. Lá é mais legal, né? Né? Brincadeira. Porque aqui é a escola, né? Lá é a nossa casa, né? Lá é a nossa casa. A gente vem para a escola e ninguém vai para a escola. Quando tem prova, ninguém gosta de ir para a escola, né? E lá é mais legal, mas ninguém quer voltar, você já reparou? Pois é. A gente fica regateando. Brincadeira à parte. Quem está na escola fica brincando e se distrai com os amigos e não quer mais voltar para casa. Aí a mamãe vem buscar, né? Exato. Não é minha hora. Exato. Eu não quero voltar, só amanhã, deixa eu dormir aqui. Mas eu queria puxar, já que vocês foram para o lado de lá, né? Que é a nossa pátria de verdade, né? A gente, nos trabalhos mediúnicos, né? Nos tratamentos, na assistência espiritual, recebe muito irmãozinho revoltado, né? Com alguém que te fez mal, ou com uma história mal contada, querendo fazer justiça com as próprias mãos, e etc, e etc, e etc. Aí eu pergunto, quais seriam os principais obstáculos do progresso? Isso seria um obstáculo ao progresso desse espírito? Isso o que se diz? Essa raiva, esse sentimento de vingança? Sim. Os maiores obstáculos ao progresso são, segundo Kardec, o egoísmo e o orgulho. Se ele está revoltado porque ele não foi atendido nos seus desejos infantis, se ele é orgulhoso e ele acha que ele deveria estar sendo respeitado e considerado numa medida em que ele não está, o problema dele é esse. Ele é egoísta e orgulhoso.
de nós não é, em alguma medida. Então, né, para a gente atingir nosso progresso, qualquer que seja, precisa repensar essa questão de egoísmo e de orgulho. E essa questão do egoísmo e do orgulho é algo que nós vamos levar por muito, muito tempo durante aí a nossa escalada como espíritos, né? É bem essa medida, né, que o Marcos colocou. O que acontece? A gente pode até pensar, será que eu sou menos egoísta hoje do que eu era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Tomara que a resposta seja sim, né? Tomara que realmente eu ache que sou menos egoísta. Mas eu deixei de ser? Não. E aí eu posso ter certeza que não, porque senão nós não estaríamos encarnados aqui. Simples, né? Assim, né? Simples assim. E a gente, quando nós desencarnarmos, nós não vamos ser nada diferente do que nós somos hoje, né? Por isso que nós temos que aproveitar aí a nossa oportunidade. É curioso que, assim, quanto mais orgulhoso a gente menos a gente aceita que isso possa estar acontecendo com a gente, né? Sim, sim. Geralmente, o orgulho ele está bastante atrelado também à questão material, né? Apego à matéria, né? Apego àquilo que é meu. E quando a gente fala matéria, a gente imagina assim, olha, eu estou muito apegado ao meu celular, por exemplo, né? Mas antes só fosse ao celular, mas geralmente eu estou muito apegado a um filho, por exemplo, porque é o meu filho. E não é o meu filho, né? É o meu amor, né? Não, não é isso, não é nosso, nada é meu, né? Porque senão dá a impressão de conquista material, e não é assim, né? Nós temos que trabalhar essa questão do amor, por exemplo, que é essencial, com desapego, né? Então, eu tenho que estar, lógico que nós temos aí a responsabilidade perante aos que estão junto conosco. Essa responsabilidade existe, né? Mas não é meu filho. O meu filho me abandonou. Não, ele foi viver a vida dele, né? E tem que ser assim, né? Nós temos que ser individuais, crescer individualmente, nos amarmos primeiro, né? Porque como é que a gente vai conseguir passar para o outro aquilo que nós não temos, né? Nós vamos conseguir acertar a maioria das vezes? Provavelmente não, mas não é o acerto o importante é a tentativa. Nós estamos tentando melhorar, né? O esforço. Eu estou mais atento às minhas dificuldades, né? Cada um, se parar aí para pensar um pouquinho, vai ter ideia de quais são as suas maiores dificuldades. Eu vou ficar atento para tentar melhorar isso assim, o mais rápido possível. Mas quando a gente fala rápido, dá a impressão que a gente fala assim, não, rápido é em uma semana. Não, eu estou falando assim, mais ou menos em 5 encarnações, né? Mais ou menos. Isso porque eu estou sendo boazinha, tá? Legal. É interessante isso, né? A gente é muito ansioso para conseguir os resultados rápido. E esse é um problema dos espíritas. A gente começa a estudar espíritos de segunda ordem, primeira ordem, e acha que em uma encarnação a gente vai conseguir, né, conquistar os valores para sermos segunda ordem. Calma. Você falou 5 encarnações, você foi boazinha mesmo, Silmara. Bem legal, né? Eu fui bem legal, né? Na verdade, a gente vai para milhões de anos, né? Mas tudo bem, tá? Agora, tem lá no Kardec, reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas más tendências. Vou lançar um desafio a todos aqui, hein? Contem quantas vezes Kardec usa a palavra esforço. Esforço. Eu contei. Lógico que foi no PDF, né? Lógico.
mas eu contei, dá bem a dimensão da importância que os espíritos dão a isso, ao esforço. Aí eu vou lançar mais um desafio, né? Eu não fiz isso, mas vamos abrir lá o PDF do Livro dos Espíritos e vamos colocar a palavra progresso. Eu vou apostar que tem bastante lá, tá também aparecendo, viu? Na Gênese, em toda a codificação. Evolução. Aposto que vai ter bastante. Com certeza. Por alguma razão, o assunto hoje foi pro lado da família, né? Uhum. As coisas acontecem assim, a gente não sabe previsto. explicar. Não estava estava previsto. previsto. Nenhum de nós previu que iríamos abordar com mais ênfase a questão da família. Mas já que abordamos, me veio uma historinha na cabeça aqui. Real, é uma historinha com H. Era uma vez uma mãe que tinha um filho, ficou viúva, e ela e o filho eram uma companhia do outro. E esse menino entrou na universidade no exterior. E veio para a mãe todo feliz, dizendo que ele tinha conseguido ser aceito na universidade do exterior. A mãe tinha duas opções. Primeira, eu te eduquei, eu te criei, eu acordei de madrugada incontáveis vezes, eu renunciei à minha vida para criar você. E agora você vai me deixar aqui sozinha e vai embora para o exterior? Essa é uma. Alternativa B. Tudo que eu fiz para o meu filho, cada fralda que eu troquei, cada madrugada que eu perdi, cada renúncia que eu tive que fazer em prol, cada sacrifício, cada momento que eu me dediquei, que eu dediquei da minha vida a ele, valeu a pena. Ele está indo para uma universidade do exterior, onde pouquíssimas pessoas conseguem ir, e ele é um privilegiado. Vou sentir saudade? Muita. Mas eu tenho aqui orgulho de ter podido ser a mãe de um espírito, de uma pessoa que vai ter essa oportunidade de ouro. Se você fosse a mãe, qual era a alternativa sua? É fácil falar B assim, né? Eu quero ver vivendo a situação. Você vive, né? E eu sei qual foi a alternativa que você contou. E eu sei qual foi a alternativa que você escolheu. Foi a B. Parabéns, parabéns. Parabéns. Com certeza. Acho que isso remete, logo no começo, a Silmara enfatizou do individual, do progresso individual, né? Mas aí a gente foi cair na família, depois veio essa história da letra B, e me veio a seguinte história, se não me falha a memória, nos bastidores da obsessão, num diálogo, que a Nicéia deve trabalhar bem isso no curso de diálogo, né? Ele está lá com o espírito revoltado, e o espírito diz: cara, eu não acredito em nada do que você está me falando, por que você iria me ajudar? Você já está bem, para que você quer me ajudar? E aí o dialogador pergunta para ele o seguinte: então você acha que um espírito evoluído, que não é o meu caso, mas um espírito evoluído, se sentiria bem do lado de lá, sabendo que os irmãos estão aqui precisando dele? O evoluído não, né? O evoluído voltaria, né? No livro não diz, mas a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi Jesus, né? Ele podia estar de boa lá, né? E ele voltou e passou tudo o que ele passou por nós, pela família dele, que somos nós, né? E sempre trocar, né, a palavra sempre que possível, dificuldade por oportunidade, né? São as oportunidades que nos são dadas todos os dias, o tempo todo. Vamos ter
obstáculos à frente, com certeza. E que bom que teremos, né? Isso seria é ótimo para que a gente busque novos caminhos, diferente daquela questão da acomodação, como você falou agora, né? Ele podia estar tranquilo, mas não. Vamos aproveitar cada uma das nossas oportunidades. Eu não estou falando de grandes coisas, não, tá? De pequenas coisas. Um sorriso, um abraço, um livro que a gente possa emprestar para o outro, né? A casa tem a biblioteca, né, a nossa Casa de Jesus, aqui na Paineiras, tem a biblioteca que é aberta. Você vai lá, pega o livro, leva, lê em quanto tempo for necessário, terminou de ler, pode, se for o caso, repassar para uma pessoa que você pensa assim, nossa, eu estou lendo essa mensagem, mas eu sei que se a outra pessoa lesse, faria bem para ela também. Repasse e depois traga o livro de volta para dar grandes oportunidades, né? A doutrina espírita nos acolhe, né? Mas o trabalho e a busca compete a cada um de nós. Eu sei que você vai falar agora. Falta 5 minutos e a gente precisa ir dando um final para a questão, né? Fazer um fechamento. Obrigado. Tem uma pergunta lá na Lei do Progresso, 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Não podia faltar, né? Nós estamos aqui num diálogo espírita, falando sobre progresso. Se a gente não falasse dessa questão aqui, ia ficar faltando. Com certeza. Então, de que maneira? O Espírito responde com 3 pontos. Primeiro, destruindo o materialismo. Então, dando a noção de que a nossa casa é a casa espiritual, as coisas importantes, as mais importantes, são as coisas do Espírito, que deve ser o nosso foco, a nossa evolução principal. Principal é a evolução espiritual. Então, ele coloca bem nesse primeiro ponto, onde deve ser o nosso foco, a vida espiritual. Outro ponto, dá noção da vida futura. Na real, dá a certeza da vida futura. Então, a gente tem, com esse elemento, a visão de que hoje eu vivencio resultados do que eu fui e fiz no passado, assim como hoje eu estou plantando as sementes para colher no futuro. Então, amanhã eu vou estar progredindo ou não em função do que eu estou plantando hoje. E o terceiro ponto ensina que todos nós somos irmãos, independente de raça, de nascimento, de casta, de qualquer coisa. Então o Espiritismo nos dá a noção de que a matéria é ilusória, temporal, e que o mundo espiritual é o principal, que nós temos uma vida futura, nossa vida é eterna, não tem mais fim, e que todos somos irmãos. Assim, o Espiritismo contribui para o progresso individual, porque nesse cenário dá para progredir, de pouco em pouco, mas dá. Com certeza. Silmara, por favor. E lembrando, né, que essa organização que a gente comentou aqui, né, organização da nossa casa, eu vou colocar a nossa casa como nossa casa espiritual, né, ela vai se organizar, ela vai se desorganizar, aí nós vamos ter que nos reestruturarmos, né, e ter como ideia que isso não é e nunca será estático, é algo muito dinâmico. E que nós possamos sempre, através da busca em fazer o bem e da nossa boa vontade, conquistarmos e auxiliar o próximo até o mais próximo, né? Que às vezes a gente fala do próximo e imagina que o próximo é o que está a quilômetros de distância. Não, é aquele que está do lado. Sempre ter o nosso foco e pensar, isso é dinâmico e compete a cada um de nós, como espíritos e espíritas principalmente, né? Porque estamos numa casa espírita, sermos dinâmicos dentro de cada uma das nossas habilidades. Maravilha. Gente, para encerrar, fazendo um gancho com tudo isso que nós falamos,
Nós estamos buscando o progresso espiritual, no caso específico aqui, né? Nós temos na próxima palestra, daqui a 2 semanas, com a Anete e a Simone, falando para que servir, né? Tem tudo a ver, eu diria de cara assim, uma das respostas eu já sei. Progresso? Acho que sim, né? Nos remete a isso. Gratidão a todos vocês por terem estado conosco aqui. Eu espero que a gente possa estar juntos outras vezes. E agradeço ao Marco, agradeço a Silmara por terem vindo aqui compartilhar o conhecimento deles conosco. Luiz, só para fechar, na lápide de Kardec está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Assim é. Que assim seja para todos nós, Que né? assim seja. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, gente. Boa noite a todos.